4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Dia de alerta ao famoso derrame cerebral, o AVC. O que fazer para a prevenção e as consequências pós para quem consegue sobreviver, para o paciente e toda a sua família, com as sequelas que ficam. O comediante, humorista Evandro Santo estará em Marília nesta quarta-feira. Vai prestar depoimento à polícia sobre a agressão sofrida no último dia 19 após um show. Ainda você confere expectativa para o mercado de trabalho para 2020, mas cada vez mais o mercado exigindo a qualificação profissional. Vem aí mais um vestibulinho da ETEC Antônio Devisati. A importância da preparação para esse mercado. O dia de alerta ao reumatismo. A gente vai abordar o tema. O que é o reumatismo? As suas consequências? Existe forma preventiva? As sequelas? Daqui a pouco você confere também. E nesta quarta-feira tem Clássico Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e São Paulo. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. E a gente começa falando sobre saúde. Neste dia 29, dia de alerta ao famoso derrame cerebral, o AVC. É importante porque existem formas de prevenção, porque quando o fato ocorre, a situação é muito complicada, pode levar à morte. E as pessoas que sobrevivem geralmente têm sequelas, com grave consequência também para a família. O dia de alerta ao derrame cerebral. Você confere. Você já ouviu falar que alguém que você conhece sofreu um derrame ou um AVC? Pois é, o problema é grave, podendo deixar sequelas irreversíveis. E o pior, é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Por isso, saiba agora como identificar o quadro e o que se deve fazer no caso de um acidente vascular cerebral. O termo AVC se refere a duas doenças específicas. O tipo isquêmico, que é quando uma artéria ou um vasinho dentro da cabeça é obstruído, fazendo com que o sangue e o oxigênio deixem de chegar ao cérebro. E o tipo hemorrágico, que é quando um vaso se rompe e o sangue vaza para dentro do órgão. Então, por que entope um pequeno vaso dentro do cérebro ou um vaso maior dentro do cérebro? Então, normalmente é porque um coágulo oclui esse vaso. E o hemorrágico, o grande fator de risco é a hipertensão arterial. Então, os vasos da cabeça eles vão ficando fracos com a hipertensão arterial não tratada de longo prazo e eles podem se romper. Os principais fatores de risco para o AVC são hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, arritmias e, claro, tabagismo. O acidente vascular cerebral é mais comum nas pessoas mais idosas, então ser mais idoso é um fator de risco para a doença, mas ele pode acontecer em pessoas mais jovens também. No momento do AVC, pode ocorrer fraqueza súbita ou perda de sensibilidade em um só lado do corpo, perda de visão em um ou nos dois olhos, alterações na fala, dor de cabeça intensa e vertigem. A vítima deve ser levada ao hospital imediatamente para fazer o diagnóstico através da tomografia ou ressonância magnética. O risco de sequelas se torna bem menor se a vítima for atendida em até 4 horas e meia após o início dos sintomas. Então, o acidente vascular cerebral isquêmico, ele tem o que a gente chama de uma janela terapêutica, que é um tempo em que se você avaliar o paciente rapidamente, conseguir fazer uma tomografia e verificar que se trata de um acidente vascular cerebral isquêmico, você pode dar uma medicação para tentar dissolver aquele coágulo que está ocluindo a artéria.
E no caso do hemorrágico, normalmente o paciente chega com pressão bastante elevada, então é bem frequente que ele precise receber remédio na veia, por exemplo, para baixar a pressão de maneira rápida, e isso deve ser feito de preferência em ambiente de unidade de terapia intensiva. Fundamental no tratamento é também a identificação e o controle dos fatores de risco. Tá aí, o dia de alerta ao AVC, o famoso derrame cerebral. E você ouviu aí na matéria. A consequência do idoso realmente é mais, entre aspas, dinâmica, tem ocorrido mais. Por isso, essa data de alerta para levar informação à população. Toda terça-feira, aqui no 4 Momento Saúde, com o geriatra Dr. Rigoli. Ele começa falando hoje exatamente sobre esse tema, o famoso derrame cerebral. Afinal de contas, para as pessoas que conseguem sobreviver às sequelas, atingindo não apenas o paciente, mas também a família. É muito complicado. Doutor Rigoli, boa noite. Boa noite. É uma satisfação, mais uma vez, aqui, todas as terças-feiras, nesse Momento Saúde, de poder trazer essas dicas e essas reflexões sobre as questões de saúde e doença. Em relação ao AVC, acidente vascular encefálico, comumente chamado de derrame, como se o sangue derramasse em diferentes áreas do cérebro após uma ruptura ou após uma isquemia, onde ocorre o sofrimento, a diferença de um AVC para o outro, de um paciente para o outro, é principalmente dependendo da área afetada. Se afetar mais a região frontotemporal, ele vai ter sintomas típicos das áreas afetadas. Se for mais occipital, vai afetar essa região responsável por essa região posterior do cérebro. E se for nessa região central do cérebro, também tem outras lesões que podem comprometer a habilidade desse paciente. Então, dependendo da área afetada. Mas eu gostaria e preciso, Zé Henrique, acho que eu tenho tempo, de fazer um alerta que no vídeo, o vídeo cria uma situação complexa, que a população deve fazer diferença. Quando ela fala de socorro, quando o vídeo fala, e fala bem feio, bem explicado, que o socorro até 4 horas de AVC, é para os casos que têm indicação da trombólise, isso é, diferente do que hoje nós temos muitos recursos no infarto. No infarto tem muito mais facilidade de você fazer a medicação, de tirar o trombo no infarto. No AVC não é tão simples assim, é mais complexo porque depende da faixa etária do paciente, é mais difícil identificar as 4 primeiras horas. Então eu vou fazer um alerta que é em relação a identificar os primeiros sintomas de um AVC, que é parestesia de um lado da face, queda da pálpebra, pode ficar com uma queda, com o olho caído, desvio da boca, chama desvio de rima, o que o povo chama que fica com a boca torta, perde a força de um dos lados. Esses sintomas, às vezes, quando é mais grave, náuseas e vômitos, ou então queda, rebaixamento do nível de consciência, nos casos mais graves, que é o AVCH. Então, nós temos 2 tipos de acidente vascular, de derrame. Um que sangra, ele sangra fora do vaso e às vezes o sangue esparrama pelo vaso, por isso que é um termo popular de derrame. Outra definição é uma isquemia, é um vaso que faz um trombo e essa região fica sem irrigação, fica com sofrimento isquêmico, parecido com o que ocorre no coração, no infarto do coração. Não deixa de ser um infarto no cérebro. Então, essas diferenças clínicas que se dá aquela importância das 4 primeiras horas do AVC. Passadas essas 4 primeiras horas, não tem mais indicação de fazer a trombólise. E prevenção. Fundamental é antes trabalhar de forma preventiva para se evitar o famoso derrame cerebral. E aí, doutor Rigoli? Aí volta
desculpa a expressão, a mesma ladainha, o mesmo discurso de 30, 40 anos atrás, que é controle da pressão arterial, não fumar, não exagerar na bebida alcoólica, evitar o sedentarismo, né, praticar uma boa vida de estresse, o estresse com controle do estresse, evitar a demanda, evitar exagero das metas, né? Baixar o limiar de metas a alcançar na vida é uma boa dica para diminuir o estresse, que já existe quase que inexoravelmente. Então você pode fazer isso, lembrar que existe o AVC no jovem. O AVC no jovem é diferente do idoso. Mais forte também, sim, geralmente? Às vezes é mais grave. Essas dicas que são válidas para os idosos, são válidas para os jovens em relação a postergar doenças. Se você vai ter um dia AVC, você ter uma vida saudável, um envelhecimento saudável, você pode até um dia sim sofrer um AVC, mas um AVC menos agressivo e com menos sequelas. Já o AVC dos jovens, que vocês, às vezes a imprensa notifica, em alguns casos, eu gosto de citar exemplos mais populares, assim, é o AVC na mulher que usa o anticoncepcional e fuma. Então, o cigarro e o anovulatório, o anticoncepcional, não combina. Ou ela vai tomar o anovulatório e não vai fumar, ou vai fumar e não vai tomar o anovulatório. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque os medicamentos eles têm uma ação estrogênica que interfere a circulação, que são as causas de AVC no jovem, são causas de trombos que ocorrem por alterações do sangue, que pode levar ao AVC. O paciente que consegue sobreviver e fica com sequelas, isso vai mexer não apenas com a vida dele, paciente, mas toda a família. É muito complicado isso também, não, doutor Rigoli? Sim. O Zé Henrique traz uma reflexão que é a perda da qualidade de vida por sequelas do AVC. Então, sequelas de um derrame, a pessoa ela perde a condição de autonomia, ela perde independência para tornar-se uma pessoa dependente de cuidados. Isso é, ela pode perder função motora, né? Dependendo da área afetada, ela vai perder a função do membro superior ou do membro inferior. Ela perde, às vezes, tem uma perda, Zé Henrique, que ela é impactante e ela não chama tanta atenção no olhar, do ponto de vista estético, que é a perda da comunicação. Que faltou eu chamar a atenção para o alerta do AVC agudo, é que uma das alterações é a voz pastosa. Como fica a voz da embriaguez? Ela pode ter alteração da voz e ela pode ficar com essa sequela. Quem perde a voz, ela perde a arte de comunicar-se. Então, tem paciente com sequela de AVC na fala e é muito angustiante, porque ele não consegue mais se comunicar. Ele só consegue esboçar sons de teté, de só vocal, só monossilábico, e ele passa a ter um sofrimento muito grande por não ser entendido e por não, às vezes, ter com dificuldade até de entender as pessoas. Então, há sequelas motoras de membros superiores, sequelas, às vezes, na deglutição, sequelas, às vezes, na visão, ela pode perder a visão ou ficar com visão dupla, e sequelas na fala, que é a perda, às vezes, da fala. Exige cuidados, tem um custo alto manter esse cuidado desse paciente. Tem um custo, às vezes, de enfermagem, o custo de alguém que tem que cuidar desse paciente, um custo para o ir, para o vir, de todos esses transtornos. Muito bem. O alerta está dado deste dia 29, dia, portanto,
de atenção, cuidado ao famoso derrame cerebral. O ideal é seguir aquela linha preventiva que foi também comentada pelo Dr. Rigolin. Daqui a pouco, neste dia 30, dia de alerta ao reumatismo. O que é o reumatismo? A incidência continua alta, daqui a pouco você vai ter informações. E também, como destaque, Bolsonaro diz que vídeo com leão e hienas foi um erro e ele pede desculpas ao Supremo Tribunal Federal. Só que os ministros do Supremo querem uma posição do presidente, o marinense Dias Toffoli, que até agora, pelo menos, a imprensa não se manifestou. Os ministros querem uma posição definida, clara, de Toffoli em relação ao comentário de Bolsonaro. E o humorista Evandro Santo estará em Marília nesta quarta-feira, mas não é para show, não. O depoimento dele à Polícia Civil da agressão sofrida aqui em Marília recentemente. Já, já.